Bem-vindos ao Family Business Voice. Aqui você é o protagonista da sua própria história. Estamos trazendo agora com muita relevância o tema educação, educação de herdeiros, educação de jovens, formação, capacitação. Estamos trazendo Gláucia Rosas, presidente e fundadora da Co-Learning e da Carfax Education. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa importante formação e capacitação desses jovens que vão ser os grandes líderes do Brasil. Gláucia, você que é uma das vozes mais relevantes em inovação educacional no Brasil e atua tanto na Co-Learning quanto na Carfax Education, conta um pouquinho para nós a sua trajetória e como essas iniciativas começaram e se complementam na sua jornada de trabalho. Perfeito. Obrigada, Nelson, pelo convite. É um prazer dividir um pouco com você e com todos que assistem sobre educação, um tema extremamente importante, principalmente para quem está aí pensando nos seus filhos, nos seus negócios ao mesmo tempo e integrando, né, a educação dos filhos junto com o futuro dos negócios. Então, bom, na verdade, a minha carreira começou em banco, empresa, e fui rapidinho para a educação, onde eu sempre gostei. Comecei como professora. Na verdade, eu queria abrir uma escola. Então, eu falei, bom, para eu abrir uma escola, eu preciso trabalhar numa escola primeiro, né? Então, não vou fazer nenhuma aventura, muito menos com a educação alheia. Então, eu comecei a trabalhar numa escola como professora, passei a ser coordenadora, depois fui diretora na Escola São Paulo, que é uma escola referência, né? Referência, que foi onde eu realmente aprendi como uma escola com muita estrutura funciona. É uma escola grande, é uma das escolas tops da América Latina. E de lá, quando eu saí de lá, foi no comecinho da pandemia, eu resolvi empreender, trazer toda aquela minha vontade de ter uma escola, mas nesse ponto eu já não queria ter mais uma escola. Então eu achei que faltava um espaço mais amplo para desenvolvimento e cultura de crianças e adolescentes. Foi aí que surgiu a Co-Learning. A gente funciona como um centro de cultura e desenvolvimento, como eu falei, mas a gente oferece cursos para crianças e adolescentes, e também incluímos bebês no meio do caminho, mas depois eu chego lá. E a gente busca trazer um olhar socioemocional, como as crianças, as necessidades emocionais dela, em cada fase da vida delas, também afeta o desenvolvimento acadêmico. Então, a gente tem tanto um olhar, como eu falei, socioemocional, como acadêmico para essas crianças. Através de cursos extracurriculares, eles fazem ali, descobrem suas habilidades, descobrem no que eles são bons, no que eles ainda têm desafios, e a gente consegue trabalhar com eles. E a Carfax Education é uma empresa que tem 30 anos, mais ou menos. Ela é baseada em Londres. Eles têm Londres, Mônaco, Oxford, Cambridge, Dubai, Moscou, Tóquio e Hong Kong. Sim. E agora eles abriram, nós representamos eles aqui no Brasil, na verdade. Foi uma parceria aí que a gente vem costurando faz tempo, uns 2 anos mais ou menos, e finalmente a gente chegou à conclusão que seria um bom momento para o mercado ter esse tipo de suporte mais forte, mais estruturado, acadêmico, para os jovens que buscam uma mentoria e que buscam se preparar já para a faculdade fora do Brasil. Então, eu acho que o tema que a gente vai falar aqui hoje, né, relacionado aos adolescentes, tem muito a ver com o que a Carfax está se propondo a fazer também, certo? A Co-Learning, ela tem uma idade mínima e máxima para entrar, mas pelo que eu entendi, a Carfax ela volta mais para os jovens antes de ingressar, a preparativo para as grandes universidades do mundo, né? Sim, Mas sim. a Co-Learning, entendo que tem crianças também, já ainda. Sim, na verdade a gente começou com crianças Ok. de 4 a 11 anos, assim, mais ou menos, e são aulas, por exemplo, de marcenaria, culinária, inglês, Em francês. inglês ou não? Em português? Algumas aulas são em inglês, Ok. algumas são em português. Mas tem línguas, são, assim, coisas que a gente viu, habilidades e oportunidades que a gente viu fora do país, que aqui a gente não encontrava tanto ou encontrava de uma qualidade que a gente conseguiria melhorar.
E passou-se 1 ano, 2 anos, as mães pediram que a gente abrisse para os bebezinhos delas. Que legal. E a gente não usava o espaço de manhã, então de manhã agora a gente oferece esses cursos para os bebês e também para algumas crianças que não podem, por algum motivo, frequentar a escola, seja por alguma pode ser alguma doença que elas têm, que impedem elas de ir para a escola, pode ser algumas vezes autistas que não se beneficiam tanto de participar de uma escola regular. E alguns casos a gente oferece de manhã também para não bebês. E aí, com a Carfax, a gente passou a atender os adolescentes também. Então, a partir dos 12 anos, e aí é um ponto interessante. Quando a gente fala em preparação para a faculdade, todo mundo fala: não, imagina, meu filho só tem 14 anos, meu filho só tem 12. E, na Mas verdade, já a tem que começar preparação começa muito antes. antes. E eu não sei se isso é bom ou não, talvez não, mas é o jogo que se joga hoje em dia. O Hoje, jogo se da você não está faculdade é esse. preparado, você está fora do jogo, exato. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você vai lá com 16 anos e fala: agora eu vou procurar alguém para me ajudar a aplicar para uma faculdade fora, que tem um processo completamente diferente daqui do Brasil. Então, o que acontece? Você com 16 anos, você já fez algumas coisas, mas talvez você nunca tenha pensado estrategicamente o que você estava fazendo. Então, se você não fez nada, por exemplo, que compõe esse seu perfil, você fica defasado ali em que dá para eu fazer agora, falta 1 ano para eu começar meu application, eu não tenho muito o que apresentar. Sim. Se você começa aos 12, você consegue, com mais tempo, mais tranquilidade, e ser mais objetivo no que você está escolhendo. Então, eu vou fazer um summer course sei lá onde, na Inglaterra, em julho, aos 13 anos. Aí eu vou lá fazer o quê? Futebol? Não sei. Porque eu gosto de futebol. Será que se você pensar mais estrategicamente, você não consegue já linkar isso com uma coisa útil também para o seu perfil, mais para frente, para uma futura application? Então, assim, quanto mais tempo você Você tem. consegue encaixar suas vocações, seus talentos com a Isso, capacitação. exatamente. E aí, como que a gente trabalha? E como eu recomendo trabalhar, e algumas escolas também já começaram a fazer isso, tá? Aos 12 anos, você tem uma mentoria. Então, é uma conversa, é como se fosse uma psicóloga acadêmica, né? É, Isso lá fora é muito é comum, muito né? Eu vi comum, quando muito eu fui comum. rodar as universidades com meu filho, como que tem essa preparação antes. Sim, A gente vê o sim. quão a gente está, como você falou, um passo atrás aqui Totalmente, dos Estados Unidos totalmente. e do mundo. Totalmente. Então, eles e tudo isso, o mais legal é que quando você começa antes, a sua jornada para descobrir o que você gosta, para se Sim. preparar, para fazer o application, ela pode ser divertida, ela pode ser boa, ela pode ser, assim, uma jornada real de É. autoconhecimento. Não é tanto estressante como a gente, como você falou, de Exato. colocar aquela pressão que tem Se que você não está estudar. preparado e você chega lá e na hora de agora eu tenho que aplicar, todo mundo quer aplicar, é uma correria, as taxas de aceitação são baixíssimas, vira um estresse na sua vida, um estresse na vida do seu filho, a família inteira passa por um estresse muito grande, e às vezes você não consegue fazer o que você realmente gostaria de fazer, porque você não se planejou. Então, sim, a gente começa a se planejar desde dos 12, né, ou dos 14, no máximo os 16. E o legal é que a gente faz chama profiling. Então, são alguns Tá. testes. Algumas psicólogas aqui no Brasil fazem também alguns testes diferentes desses do que a gente faz, para identificar, né, o que você é bom, o que você tem aí de desafio, que áreas da sua vida você tem mais facilidade, o que seria legal você explorar numa faculdade. Às vezes, depende da idade que você faz o profiling, ele já te dá os cursos, as próprias faculdades que ele te recomenda. E isso é legal quando você está justamente no family business, por exemplo. Então, digamos que a sua família vende pneu, não sei, estou pegando uma coisa bem, sim, e você é filha única da empresa de pneu. Sim. Aí você fala, meu Deus, mas eu nunca quis vender pneu, não acho O que eu vou legal. fazer aqui? Aí você se sente desconectada daquele family business, e quem sabe você vai buscar outras coisas fora, aí eu quero fazer tal, tal, tal. Mas se você faz um trabalho de se entender quem sou eu, o que eu tenho a contribuir, no que eu sou boa, junto com o trabalho justamente assim, junto com a empresa, com a sua família, work shadow, né, que é o acompanhamento na empresa, tal. Então, tudo isso, talvez você descubra que você tem algumas habilidades que podem ser aplicadas àquele business também. Quem sabe, não Sim. necessariamente você vai ser a pessoa encarregada dos produtos do pneu.
mas você pode fazer uma estratégia de pneus, de comunicação, algo ligado à sua família também. Então, é legal esse profiling também. Assim, é um documento que sai, que pode ser discutido com a família inteira. É muito legal, é um exercício maravilhoso. O autoconhecimento está muito em alta, até porque, como você falou, se você não sabe como você opera, no sentido de como você age, por que você age, quais são as suas verdadeiras potências, vocações, você fica perdido, né? E você acaba, como você falou, achando que você não está pertencendo àquele universo, àquele meio. E muitas vezes você pode trazer inovação, trazer tecnologias ou mesmo disruptar seu negócio. Então, esse Exato. espaço muito interessante. O que eu estou curioso é que se você montou isso, porque você é mãe, né? Sim. E você montou isso muito voltado pensando nos seus filhos ou foi antes de você Ninguém ficar nunca me perguntou isso? porque tem uma relação, né? Que eu acho Sim, que mas eu acho que sabe que a maioria dos empreendimentos de mulheres relacionados à educação é, é para os filhos. É engraçado. Eu queria um lugar e eu não achei para o meu filho, então eu criei uma coisa fantástica. sim, E eu nunca pensei sobre isso, mas não foi para meus filhos, foi para mim. muito Porque bom, é o né? lugar que eu Você, gostaria de ter ido quando eu era então era um pequena. desejo seu, né? Que Era você assim, se tivesse isso quando eu era pequena, eu gostaria de poder ter feito. Eu sou uma apaixonada por chamam de lifelong learning, né? Aprender as coisas ao longo da vida a jornada do e não aprendizado. parar. E se eu ficar sem fazer algum curso um ano, eu já me sinto estacionada. Então eu sempre quis um lugar estimulante que tivesse várias coisas para eu poder ter ido lá atrás e não tinha. Então pronto, achei. Só que agora não dá mais para eu ir. O ruim Mas é que eu você tenho que trabalhar nele, não pode oferecer aproveitar. para as pessoas. Mas quem me dera Exatamente. ter tido também contato com esse universo, porque quando eu sabia que eu estava lá na época do colegial para procurar uma faculdade, eu sempre pensei em estudar antes de trabalhar. Isso foi um conflito enorme na minha família, porque meu pai veio de uma formação sem estudar, meu avô também não tinha Uma formação geração superior, diferente. então ele falava: não, estudar é coisa para vagabundo, você tem que trabalhar. E eu, não, eu quero estudar. Então ficou aquele conflito dentro de mim, e claro que eu entrei na faculdade aqui, mas fui seguir o conselho do meu pai de trabalhar. Eu fui conseguir fazer esse processo de entrar numa faculdade, num mestrado, no caso, porque eu já estava bem mais velho, eu estava com 42, e eu vi o quanto é difícil se preparar, porque eu fui fazer as faculdades, as Ivy Leagues, e eu vi que eu não tinha muito preparo na questão de, tem lá o GMAT, tem o SAT, você tem que preparar várias coisas. Sim. Aí tem até uma empresa que faz, acho que chama MBA Educacional aqui, que é o Ricardo Betti, que eu conheci ele através da minha coach, que me ajudou nesse processo de transformação, de reinvenção. E aí eu fui ver que eu também não queria estudar nos Estados Unidos, eu queria ir para a Europa. Foram várias coisas que Sim, você está é falando de um, autoconhecimento, de eu sim, me entender, para aí eu ver que aí eu fui aplicar e fazer a INSEAD na época, eu fui acabar estudando 2 anos em Fontainebleau. Mas o meu sonho, como o seu, era ter estudado, feito uma faculdade fora. Esse era o meu grande sim. desejo. Tanto é que até a Ana, meu filho, você adora filmes de teenager, de escola. Eu falei, por quê? Porque eu queria ter feito faculdade fora, eu queria ter É, vivido aquele momento. sim. E eu acho maravilhoso o trabalho que você está fazendo, porque você está usando o seu sonho, né, o seu desejo, e hoje transformando inúmeros jovens. Mas como que funciona hoje? O que você considera essencial, né, na formação de um jovem, especialmente aqueles que vêm hoje de empresas familiares? Porque a gente até bateu um papo antes, hoje é muito, esses jovens têm muito acesso, eles têm muita, não diria regalias, mas é tudo muito na mão, né? Fica Facilidades, né? facilidades, eles nascem numa condição muito privilegiada. Sim. E como que você consegue trazer esse garoto que tem tanta coisa para ir, para pensar, não, eu posso fazer isso, eu posso realizar, eu posso empreender. Como é que você vê essa formação? Olha, essa é muito difícil. As pessoas que normalmente, né, a gente Atende? É, atende, conversa no meio que a gente vive e tal, de empresas, é difícil porque as crianças realmente têm muitas facilidades e assim fica difícil eles até enxergarem, né? Às vezes você quer que ele enxergue uma coisa que não tem no repertório dele. É ainda muito não tem, difícil. É muito difícil. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades com os pais que eu converso e com os jovens que eu converso. Assim, parece que até eles estão desconectados da realidade, porque a realidade que eles vivem é muito diferente da realidade mesmo. Eu acho que o que eu acompanho é que
os jovens que conseguem, que a família consegue trazer para trabalhar um pouco antes, Começar trazer cedo. para participar, porque tudo parece tão lindo na vida deles, né? Assim, o Instagram é tudo lindo. Na real, eu vou dar um exemplo. Um aluno que quer fazer, uma menina quer fazer fashion business porque ela quer ser buyer. Ela quer ir lá comprar as roupas bonitas e trazer para o Brasil. Só que esse é só uns 3% do trabalho de uma empresa, né, Sim. nesse ramo deles, né, por exemplo. Então, será que trazer um pouco para o problema do dia a dia não ia dar uma, sabe, trazer um pouco para a realidade? Eu estou dizendo buyer porque eu pensei num exemplo bem assim, que é a menina que quer fazer fashion business, sabe? Que é uma coisa Se muito vê comum lá que a gente ouve. viajando, comprando roupas de E não sei o marca. quê, indo no Fashion Week, não sei o quê, papapá, mas na verdade não. Aquele glamour dos 5 minutos de Instagram é basicamente isso. As coisas, principalmente no Brasil, são tão difíceis. São tão difíceis. A realidade é muito mais complicada. Aliás, às vezes, eu acho que o jovem do Brasil, ele precisa trabalhar mais a resiliência do que os jovens em muitos lugares do mundo, sabe? Então, Interessante. talvez... Eu sempre pensei que o brasileiro tinha muita resiliência pela adversidade que a gente vive aqui, de instabilidade, mas Não, mas é isso mesmo. Mas não o jovem, né? O o adulto. adulto. E o jovem não. O jovem não, o jovem tá bonito ali na Na gaiola fita, de ouro na gaiola de ouro. Então, mal sabe ele todos os perrengues que, que né, vai tá por passar. trás das coisas. E aqui a instabilidade é jurídica, é de tudo. É uma selva o É uma Brasil. selva. Então, como que você faz ele desenvolver também, eu vou passar na faculdade, vou aprender toda aquela teoria linda, maravilhosa, e mesmo na prática, nossa, eu fiz um business plan na minha faculdade e deu super certo, mas gente, vai fazer isso no Brasil. E por outro lado, Tem. a questão dele, se ele vai estudar fora, ele volta para cá, ele fica muito mais desconectado, você acha ou não? Por fato dele ter vivendo experiências, culturas, conhecer novas formas de se capacitar, né? De viver também Sim, sozinho, de ter que se virar. sim. Isso como é que você vê quando ele volta? Você tem esse Eu tipo de tenho um dado experiência? engraçado para você. Por mais que o jovem saia daqui e ele vai para lá, e esses jovens que a gente está falando, eles não sofrem, tá? Fora quando vão estudar. Eles têm Tá. a funcionária que vai lá fazer a limpeza da Tava curioso. casa 2 vezes por semana, pelo menos, tal, tal, tal. Então, assim, vivem sempre num lugar mais próximo de onde eles precisam. Assim, ninguém está sofrendo muito, eles estão aproveitando aquele momento, né, esses anos de vida e tal. E é um momento maravilhoso, todo mundo gosta, todo mundo vai e tal. Mas você sabe um dado que eu peguei até com o Barry Hallinan, né, o counselor da Samples. Sim, 80% dos brasileiros que vão, voltam. 80% volta. 80%. Vão, fazem, pode trabalhar, nem que casem, Tem work fiquem lá. No experience. fundo, eles voltam para casa, voltam para o Brasil. Ó, não é interessante? Porque tem muitos lugares no mundo que não tem nem jovem mais, eles vão embora. Vai embora. E por que ele volta para cá? Porque A aqui gente estava até é ruim, mas é comentando. bom. Eu acho que tem, eu converso também muito isso com meu filho. Ele passou a vida inteira fora, mas ele fala, pai, eu me sinto brasileiro. No fundo, aquela conexão com a cultura, né? E é diferente. Eu acabei de conversar com uma das nossas entrevistadas aqui, a Sônia Sarrão, que a Sarrão estava falando sobre essa questão de boarding school. Né? Sim. E os meninos vão com 5 anos, fica até os 14. Aí eu falei, nossa, que aperto no coração. O brasileiro não tem muito essa cultura de mandar o filho embora e só visitar nas férias, ver 2 vezes por Imagina. ano. Claro que pode visitar quando quiser. Sim, mas Mas a gente é muito protetor, né, nesse modo muito. de educar. Sim. E, por um lado, eu estava também falando que o fato do meu filho ter ido jovem, né, praticamente uma criança para fora, transformou ele num adulto, num jovem adulto muito mais resiliente, Claro. de aprender a se virar. Ele vem para cá, ele mesmo, a gente fica até pensando, pô, tô com dó, ele tá pegando a roupa, tá lavando, mas são coisas tão básicas que a gente às vezes é servido e nem dá valor. Sim. Dessas pequenas coisas que forma também o caráter, né? De se aprender com a Totalmente. mão na massa desde cedo. Totalmente. E sabe o que é engraçado? Até assim, quando eu trabalhava na Sampousa, quando fala assim, a criança vai fazer faculdade fora. Eles fazem as aulas todas, mas você sabia que eles têm aula? Eu não lembro o nome da aula, tá? Mas é aula de, tipo, se virar.
eles ensinam a lavar, a Nossa, eu passar, não sabia. a Aqui no todos, a Brasil? cozinhar na escola. Porque Porque vai ele passar vai por isso. precisar fazer isso, que aqui é engraçado, eles Ah, nunca fizeram isso, né? Ninguém nunca faz isso. muito A gente, interessante. né, divertido ainda saber isso. Eles têm aula de como sobreviver a morar sozinho, basicamente. E qual a sua opinião em relação à importância de você ter essas experiências, repertório, de viver um pouco fora da nossa realidade? Eu acho muito importante, mas eu acho que tem que ser planejado. Você tem que estar psicologicamente Sim, preparado, o seu filho. A gente faz, às vezes, application para crianças que as famílias estão querendo mandar, os filhos querem, mas você olha e fala: meu Deus, essa criança não está preparada para isso. Não é maturo o suficiente para ter tanta liberdade quanto ela vai ter. Porque é muita liberdade, é muita possibilidade. A gente sabe que, né, tudo. Você pode fazer o que você quer, a hora que você quer, verdade, basicamente. verdade. Ninguém vai perguntar onde você estava, com quem você andou, que Exato, hora você exato. voltou. Então, realmente, eu acho que tem a forma certa de você fazer isso. Então, essa preparação para a faculdade que a gente faz começa antes com a criança, mas é com a família também. Então, você está preparando ela para se preparar para É. para usar aquele momento de forma inteligente. E antes, vocês fazem alguns steps, tipo alguns passos de, vai fazer um intercâmbio, Sim, vai fazer um curso sim, de inglês, ou vai passar 6 meses num... sim, sim. A gente faz com esse profiling, né, que são os Sim, testes, a gente vê o que seria legal eles desenvolverem, o que não só no lado em que eles são muito bons, então eu sou muito bom em debate, em falar, em é isso. comunicação, sou péssimo em parte mais matemática, por exemplo. A gente monta uma jornada com eles, então vamos trabalhar algumas coisas para você testar já futuras possíveis carreiras que você quer ter com essas habilidades. Vamos trabalhar um pouco seus objetivos e muitas vezes são experiências no exterior também, não que a gente force para ser no exterior. Algumas a gente não tem aqui, simplesmente, né? Um summer school de debate. Não tem aqui. Não tem, é Então você verdade. tem que achar opções fora. Um summer school de economia, a gente tem aqui. A Colearning mesmo está fazendo. É economia, investimentos, ah, empreendedorismo. Então, tem opções aqui e tem opções que a gente recomenda fazer fora, porque tem, assim, é um universo de coisas para você testar, treinar, experimentar fora. E também são oportunidades para você conhecer o ambiente. Como é que eu fico sozinho? Como é que eu fico num ambiente que eu não conheço ninguém? Eu consigo fazer amigos? Onde eu me sinto melhor? Onde tem um grupo, pelo menos algum brasileiro, ou pelo menos algum italiano no meio ali para fazer, né, para ter uma conexão? Ou eu me viro bem em qualquer lugar. Então, essas experiências são interessantes. E eu acho muito importante a experiência internacional. Em certos casos não, tá? Mas na maioria deles. Porque você consegue sair um pouco do mundo Brasil e ver e até poder comparar as coisas, né? Nossa, aqui é difícil, lá é fácil. Aqui é fácil, lá é difícil. O que que é bom aqui no Brasil? O que que é mais complicado? Conhecer pessoas que te trazem outro olhar para as mesmas coisas, né, outras culturas. Isso também trabalha um pouco do respeito seu, pelo outro. Todas essas experiências, tudo que faz você sair da sua zona de De conforto. conforto vai fazer com que você cresça de alguma forma. Nem que se for uma experiência negativa, até aquela experiência negativa, Você provavelmente passa o ela perrengue. mais É, vai te trazer alguma com coisa certeza. positiva para o seu Pelo amor ou pela desenvolvimento. É dor. só você saber entender o que está trazendo para você. Agora, como equilibrar essa questão de você ir para o mundo e ao mesmo tempo manter os laços e a tradição, os valores familiares? Porque eu vejo assim que às vezes você fica totalmente perdido, né? São culturas e valores muito diferentes Sim. daquilo que você tem dentro da sua casa. Como que você vê? Como é que você tenta conciliar esse jovem de também estar conectado com a sua origem, mas ao mesmo tempo estar aberto para essas Pra experiências? acho que é uma coisa aí vai bem desde o Da- começo, né, quando nasce a criança, a relação com a família, a relação com o espaço dela, com a né, Isso com a você com a sua trabalha muito casa. no co-learning? Então, é que depende a gente tem famílias tão diferentes, tem famílias que nunca moraram mais de 2 anos no mesmo país, por exemplo. Então, Nossa, essa criança entendi. vai ser mais Sim, desapegada, sim. ela vai ser uma mistura de várias coisas, e tudo bem também. Talvez tenha outras coisas ali que seja mais importante para ela e para a família. Então, acho que depende do valor da família, eh, isso vai
ser enraizado um pouco na criança, sabe? E uma coisa assim, eu fiz faculdade fora, e uma coisa que eu lembro era 2004, acho que eu fui 2003, por aí, Foi para os Estados Unidos? para os Estados Unidos, para Boston. E eu lembro que a minha mãe ia todos os meses. Por 4 ou 5 anos que eu fiquei lá, todos os meses minha mãe me Deve ter sido visitava. uma das únicas que fazia Era isso. uma das únicas. Sim, eles Mas não funcionou. vão. Então, assim, Sim. eu não sei. E tinha Claro, vezes que eu para você. ligava já no finalzinho, mãe, eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar sozinha. Aí passava 3 dias, eu, nossa, que delícia que eu tô sozinha. Tipo assim, Ela são dava o tantas suporte emoções. emocional, presencial ali. Exatamente. Isso que na época, né, você não pegava, ligava FaceTime, nada disso. Você ligava para a Embratel, a Embratel passava a ligação, era muito mais caro e Eu lembro que tinha que ligar o número da Embratel e pedir a é, ligação a cobrar. eu não lembro se era cobrar ou se alguma coisa, mas eu lembro que eu ligava para uma É a operadora. Embratel. Na Embratel. Que vergonha. Eu ligava muito também. Então, então, não era tão simples assim a ligação, E né? cara, né? Era cara e tal. E eu acho que para mim fez a diferença, essa conexão me manteve. É mesmo que eu falo, ai mãe, não aguento mais você me ligar. Na verdade, Queria. né, você queria. E se eu não atendesse um dia ela falava, nossa, você sumiu. Um dia sem falar. Você fica com Então, peso na depende consciência. muito da família, né? O quanto você consegue manter os seus laços. E, sem dúvida, o fato da minha mãe... Meu pai, a menos que era muito frio, ele não gostava. Mas o fato de ter essa ligação constante me fez ficar mais ligada aos valores da minha família Interessante, sim. do que eu, né, se eu não tivesse falado, tipo assim... Essa hiperconectividade ajuda hoje, né? Acho que sim. O fato Com de você ter certeza. um iPad, um iPhone, você fala, o FaceTime. Você tá o dia inteiro no grupo da Eu falo com meu família. filho hoje direto, ele está morando já desde os 4 fora do Brasil. E aí Sim. liga, você não sente tanto aquela Eu acho também. ausência, né? Eu acho Você está que... próximo ao mesmo tempo que você está longe. Exato. Mas você consegue participar mais, eu acho, né? Da vida. Né? Manda uma mensagem assim, eu tô na escola, tô saindo da aula. Bom, você já sabe onde ele tá, mais ou menos. Acho que cria uma conexão mais profunda. E hoje também é muito mais fácil a viagem para lá, para cá. Então, também você acaba... Era uma aventura Não você era tão fácil fazer. assim, gente. Também acho que o fato da gente não tinha nem informação Não para tinha. ir para uma faculdade, como você está Sabe falando. como eu apliquei para a faculdade? Eu fui lá, bati na porta, falei, Você que oi. tinha curiosidade foi. Eu fui, falei, não, na verdade eu fui fazer um curso, fiz um curso, acabou meu curso, falei, eu quero ficar aqui, gostei dessa brincadeira boa, essa brincadeira é interessante. E fiquei, e fui aplicar, só que eu tinha perdido um monte de prazo já, porque eu não estava planejando isso, eu não tinha nenhum conselheiro Muito ali, que nem a gente está curioso. fazendo hoje. Sim. E aí eu fui lá, bati na porta, oi, não, eu fiz minha entrevista na hora, me virei. E ela falou, não, tudo bem, e me aceitou, e por aí que eu fui. Foi assim, hoje você entra no aplicativo, no Common App, e aplica para 10 faculdades ao mesmo tempo, num clique. Eu quero essa, pim, 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 pim. E Por como isso... que é o processo seletivo? Vocês ajudam é muito competitivo. Agora, como que eles também, vamos lá, do lado de lá, você sabe como é que eles escolhem? Porque deve ter muita gente querendo estudar fora hoje. Sim, a taxa Tem uma pesquisa 3%. acho que do Ricardo Amorim, falando que hoje 75% dos jovens brasileiros querem fazer formação fora. Aí que tá, não é só do brasileiro, né? Mundo Você tem o inteiro. indiano, você tem o chinês. Estou falando de populações muito numerosas que aplicam em massa para lá. Então, você pensa, a taxa de aceitação hoje de uma Ivy League gira em torno de uns 5%. Uau! E tem outra coisa interessante. O que faz você se ser um bom candidato, Exato. Né? Algumas coisas. Primeira coisa, suas notas. E que o brasileiro não está acostumado. Não, brasileiro, a nota... Passa com 6. 6 é o mínimo. Fiz 6,5. Okay. Passei no conselho. Né? Eu acho que vem mudando essa mentalidade. Né? Quando eu ia para a escola, eu era nerd que tirava as notas boas, mas eu lembro quantas pessoas não bombavam, passavam no conselho, que era tipo 4 a nota. Assim. Era comum isso, não era nada. É recuperação da recuperação da recuperação. Mas... hoje em dia não é mais assim. Então, se você quer realmente fazer uma dessas faculdades tops, nota. Tem faculdade americana. americana. 9, 10. Faculdade americana, eles olham seus últimos 4 anos de nota. Faculdade na Inglaterra, seus últimos 2 anos. Algumas vezes você tem que fazer o SAT, se for nos Estados Unidos, se for na Inglaterra, na Europa e Inglaterra, algumas aceitam o SAT também. Algumas são test optional, então você pode mandar o não. Se você não mandou, provavelmente você não foi bem, certo?
senão você teria mandado. Claro, você Então, nem tem óbvio. chance. Então, tem isso. Depende do que você for fazer. Você pode mandar um portfólio. A arquitetura tem que mandar um portfólio, na maioria das vezes, com o que você vem fazendo desde lá de trás. Outra coisa que eles olham muito é o que você fez. Que matérias você escolheu, como fala isso? Challenged yourself. É como você se Se desafiou. desafia. Como você se desafiou? Aí você fala, ai, não, mas a minha escola aqui no Mato Grosso não tem todas essas matérias chiques que tem aí, né? Você fala, aí eu não tenho a oportunidade de escolher se eu quero fazer economia, não sei o quê, filme dentro da escola. Eles vão olhar dentro das opções que você tem ali, o que você escolheu fazer. E se você não teve opções, você fez o máximo e mesmo assim não chega a ter um perfil competitivo para aquele tipo de curso que você quer, como você correu atrás disso fora da escola? Então, você fez algum curso Exato. extracurricular? Você fez algum trabalho? Voluntário. O voluntário É, também conta, mas é, aí é a parte, né? São projetos, porque você tem que mostrar também liderança. Você tem que saber, você tem que mostrar que você é uma pessoa que vai trazer uma coisa muito boa para a faculdade e que a faculdade vai te permitir também ser muito melhor do que você já é. Entendeu? A pergunta que a pessoa fez para o meu filho, a primeira entrevista, acho que foi numa faculdade de Boston, ela, o que você pode contribuir para a faculdade? Ele nunca nem Ele pensou ficou sobre assim, isso, né? ele travou, porque ele nunca tinha pensado, tá, eu estou aqui para estudar, você está perguntando o que, que eu posso contribuir para vocês aqui? Então, assim, Não era para ser o contrário, né? mas eu achei muito interessante, porque lá Sim. eles estão querendo pessoas interessantes. Exatamente. E nos Estados Unidos, especificamente, o processo deles é um pouco mais difícil Tá, e difícil de entender também, porque depende mesmo que você acerte tudo o que eles querem, nota, ok. extracurricular, trabalho lá, os voluntários, é, é, tudo que eles pedem, ainda tem um outro quesito. Como que eles querem o grupo daquele ano? Então eles falam assim: Ah, ah, isso eu eu não preciso que sabia, esse grupo entendi. tenha mais homem, porque só tem Seja mais mulher. seleto, ou É, o mais diverso, ou mais criativo, É. mais empreendedor, mais não sei o Ah, quê, mais latino-americano, mais não sei o quê. Então existe também uma porcentagem ali, um tipo de grupo que eles querem formar. E essa informação a gente nunca tem acesso. você não tem. E o esporte, ajuda? Ajuda, sim. Não necessariamente, mais nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ajuda. Se você for, e eu tenho várias pessoas que falam, nossa, mas meu filho joga tênis super, ele é como Mas deve ter uns trabalha. 200 que jogam lá. Então, mas aí o cara tem 16 anos já. Você devia ter começado isso aos 12, você devia ter falado com os coaches, entrado em contato com a Claro. faculdade. Então, tem todo um trabalho para você fazer. Se você está pensando em ir pelo lado Do esporte. do Da esporte, bolsa, né? da bolsa do esporte, que é super, super, super difícil, mas existe, e existem empresas também especializadas que fazem só isso. É um caminho bem diferente. Mas se você não quer a bolsa, mas você tem os esportes, também é muito bom. Porque, na verdade, não é assim, ah, eu sou um excelente nadador, mas o que que isso me. Que tipo de pessoa eu sou por causa disso? Entendeu? Você tem que fazer na hora de escrever a sua carta, né, o seu personal statement, ou qualquer jeito que Tem eles isso aí, chamam. você faz uma. Não é uma redação, uma É uma carta sobre você? redação. Exato. Às vezes é sobre você, às vezes pode ser que seja um pouco diferente, pode ser que tenha um tema, pode ser que seja uma pergunta, mas normalmente é sobre você mesmo. E aí você escolhe sobre o que você quer falar e você tem que juntar tudo aquilo que você está apresentando de uma forma que a pessoa vai comprar você, né? Vai falar assim, ah, a minha nota é essa, o meu interesse é esse, os meus trabalhos de liderança foram esse, e os meus extras curriculares são esses, e como é que eu junto esse quebra-cabeça? Você escreve na sua personal statement. Então, a pessoa que vai avaliar deve ter 5, 10 minutos para ver tudo que você mostrou, tudo aquilo que você ficou anos montando, ele vai ver em 5 minutos. Você tem o que ele fala, o pitch elevation ali para ele. Exatamente. Aí ele vai olhar, tem nota. Ok, Ok, passou. vou ler esta Agora, application. o resto fica na Não tem pilha. nota, já vai para lá. Nossa Senhora. Aí tem nota, ok. Aí começou a melhorar, ele vai gastar mais tempo em você. E aí, ok, se você teve tudo, né, todos os requisitos, Certinho, você pode ir para a pilha ali dos que vão ser aceitos. Sem falar que hoje tem muita estratégia, não é só assim, apliquei e passou deadline, não. Existe early application, early decision, sei lá, Momento second certo. decision. Não, tem fases diferentes, tem cada um, por exemplo, você vai fazer early decision. Quer dizer, você escolhe uma faculdade e você vai escolher só ela.
e você tem uma chance maior de ser aceito, porque a taxa de aceitação é maior, Sim. porque você vai. Se eles te derem um sim, você é obrigado a ficar com eles, mas você ainda não sabe o valor. É assim, são tantas estratégias que você tem que ter. Se é melhor você fazer com essa early decision, se é melhor você segurar, aplicar normal, é o mundo. Você está falando, eu É estou o mundo. pensando aqui o quão importante é o papel dos pais. Total. Vocês ajudam os pais? Porque a gente está falando dos jovens, tá? Mas e o papel dos pais para se anteciparem, para ajudar os filhos nessa jornada? Porque Sim. sem os pais estarem Ah, informados disso, é muito não difícil. existe. É muito difícil. E sabe o que é o pior? É. Se os pais não entendem esse mundo, e os filhos passam a entender, começa a ter uma. Assim, eles não conseguem, eles não se entendem mais. Porque o pai, e a gente tem alunos assim, tá? Os pais cobram uma coisa que, na verdade, o aluno sabe que aquilo também não é tão importante porque tem outra coisa, então o aluno quer fazer uma. Assim, descola a comunicação, que é tão importante nessa fase do Estressa adolescente. também. O adolescente já por si só ali nessa fase já é desafiador a conversa, né? Porque ele precisa. Tem várias questões emocionais aí, psicológicas dos adolescentes que fazem com que eles briguem muito com os pais, muitas vezes, né? Nessa fase de quem sou eu no Provação. mundo, aprovação e tal. E não entender esse processo piora bastante. Então, a gente fez questão de um mês atrás uma apresentação que a gente trouxe o pessoal da Carfax, a gente trouxe alguns counselors Ah, de que interessante. escolas Para falar para os para pais. falar com os pais. Foi super legal, todo mundo gostou. Chamava Preparing Your Child to Succeed, né? Education and Career Planning for Teens. 8 horas de quase um Imersão. curso para eles aprenderem e todo mundo ficou Saiu. assim, Oh, meu Deus. saiu, todo mundo agradeceu, passou, né, foi no YouTube, passou o link para todo mundo, assim, foi muito legal para entender esse mundo que as crianças vivem, os adolescentes, né? Aí a partir dos 14 anos, o que está passando na parte acadêmica dele. Qual que você acha que é o papel de hoje de formação dos pais? Os pais, eu acho que eles têm que entender isso, que não é fácil, mas assim, com um pouco de informação você consegue. Eu acho que os pais têm que dar muito suporte emocional, porque como é Lógico. muito estressante para eles o processo, é muito competitivo, é muito difícil. É muito difícil. Você fala com um aluno que, assim, um top aluno de uma escola dessas, assim, que tem um profile bem pronto para uma faculdade Ivy League. Gente, eles são muito inteligentes, mas muito inteligentes. É Interessante. muito. Então, assim, eu acho que o papel dos pais é entender e fazer uma parte bem assim de o cantinho do aconchego, porque ele está competindo com os próprios amigos, É ele está verdade. competindo com ele mesmo. Ele é muito novo para esse grau de competição, sabe? Então, fazer uma prova pesada de tanto aquilo lá vai significar, talvez, vai que ele faz uma prova IB, né, que é uma das opções aí de conclusão de curso internacional. É tão pesado, que eu acho que às vezes, quando a gente está com o consultor dessa criança, a gente fala para os pais, não cobra, não briga, deixa que a gente faz. Porque você precisa Fica mais agora, isento. você precisa agora acolher. A gente cobra, você acolhe. Se os dois cobrarem, Espana. espana. E aí piora. Então tem um equilíbrio aí. E nessa parte de você transformar esse jovem, ele ser um protagonista da própria história dele? Porque ali que eu acho que é a catapulta, né? De você formar essa pessoa para aquilo que ela realmente tem de vocação, né? Como que vocês conseguem identificar nesse jovem o propósito dele e ajudá-lo a se lançar no mundo como protagonista? É nesse profiling mesmo, que, assim, existem diversas maneiras, tá? E aí o pai tem que entender também, né? Porque Sim, muitas vezes o pai não sim. quer que o filho vá para aquele Pois lado. é, então, também tem essa parte de expectativas também. Então, imagina, vamos voltar lá no pneu. Você tem uma fábrica de pneu operacional, uma coisa bem de, engenharia com pneus, assim, que Uma você coisa. fala, meu Deus, eu só queria fazer fashion e ter a minha marca de roupa. É, é difícil Vocês isso. têm psicólogos lá A gente tem psicólogo, sim. A gente precisa tem ter. coach familiar também, que trabalha com lá. Às vezes é só uma fase de desentendimento, e aí a coach familiar também pode ajudar. É o pai, é os pais e os filhos e filhas ou é separado? Como é que funciona? Depende do caso. Esse Esse aí é totalmente personalizado. customizado, E aí nem sou eu que faço, a gente apresenta lá e se tiver alguma coisa que a gente precisa fazer junto, por exemplo, se a coach familiar está trabalhando junto com o meu aluno que está aplicando para resolver um problema, aí pode ser que tenha alguma troca. Senão é uma questão dela com a família mesmo. Mas
Não é fácil, mas às vezes os pais precisam aceitar que o adolescente precisa ter uma certa experiência naquilo que ela quer, né? Senão depois vai ficar frustrado, querendo fazer outra coisa. E às vezes o adolescente também precisa entender que, óbvio que o pai não quer o mal de nenhum filho. O Claro, pai está querendo, ele tô está dando o melhor. enxergando além, né? Porque os É, pais enxergam além os filhos. Então, e também tem muita boa. coisa assim que os adolescentes querem fazer que poderiam também ser um hobby, né? Em vez de ser uma profissão. Tem isso, assim, depende do que eles querem. Nossa, eu quero ser. Vou inventar uma coisa nada a ver, tá? Só pra. E não, eu Ilustrar. quero, eu quero ser DJ, então eu quero fazer faculdade de DJ. Música. É, Mas o cara tem uma empresa enorme dos pneus, digamos. é. Então, assim, será que você não consegue, talvez, fazer os dois, né? Será que não tem alguma. Minor, major, tem ali. Será que você não consegue linkar o business com o music production e junto os dois? Mas você tem algum pezinho ainda num. Será que você precisa se fechar tanto em ser DJ, que às vezes é uma fase da sua vida neste momento? Ou eu falei DJ, pode ser qualquer outra coisa, tá? Eu tô Mas pensando porque eu acabei é. de falar com um menino que quer fazer DJ, DJ. então ele ficou na minha cabeça. Mas Nossa, poderia ser qualquer outra. Imagina o da fazenda, né? Vocês que têm bastante pessoal na fazenda. A pessoa tem uma fazenda e a filho quer ser DJ. Como que você tá faz? falando, eu E tô fazenda rindo, é porque. mais difícil, porque como é que Sim. você faz? É Mas o meu realmente. filho, na época, eu queria que ele tivesse feito as faculdades lá de Boston, Nova York, o MIT, o Harvard. Eu achava que ele também tinha muito boas notas. Ele tinha boas notas, mas não eram, como você falou, suficientes para entrar nessas que eram muito competitivas. A gente fez todo um roadshow na época. E aí eu tive também a oportunidade de visitar as faculdades ali da Califórnia, né? Então eu fiz UCLA, o USC, eu fui para Santa Bárbara, aí chegamos lá em Berkeley, fizemos também Stanford. E Stanford eu já olhei e falei assim, não tem nem chance aqui, porque era raríssimas as pessoas que entravam lá. Mas aí quando ele começou a estudar, a gente vai na mesma expectativa não, vai fazer economia, fazer business. Aí ele começou, mas pô, não gostava, aí ele virou para psicologia, aí psicologia eu falei, mas psicólogo, o que tem a ver com o nosso negócio? Mas deixei, no final ele falou, pai, eu vou fazer música. Falei, não, música faz um minor, não, eu quero. No final ele se encaixou na sociologia. Eu ficava Mas pensando, não mas. mexeu na música. Né? Aí eu falei, o Ficou que na. você vai fazer com sociologia também e tal? Mas pensei, bom, sociologia estuda antropologia, estuda os movimentos sociais e tal. Como ele estava sendo convidado para trabalhar numa venture capital, falei, pode ser que seja interessante. E ele fez música de minor, né? E hoje ele conseguiu combinar, porque ele lançou uma marca lá nos Estados Unidos de um gummy que tem toda essa parte cultural que é voltada, a marca dele para o mercado latino-americano na Califórnia, Hum. e ele tem toda essa parte cultural, então ele ao mesmo tempo envolveu música, envolveu toda essa parte de criatividade, conseguiu, mas Mas eu é falei isso connecting the mesmo. dots, né, que eu falo, vai conectando os pontos, mas Exatamente. não é fácil, porque no começo Você foi, aceitar, foi né? é, aceitar para mim, e também eu acho que ele passou por um processo de muita descoberta. Mas se você não tivesse tido essa conversa com ele, até se você não Eu tivesse fui tido nenhuma aberto, resistência, porque você deve ter tido alguma resistência ali para conversar, pô, mas não sei o quê. sim, Às vezes essa própria conversa sua foi o que fez ele falar: nossa, eu não vou mergulhar aqui na sociologia, mas eu vou fazer algo com essa sociologia que faça sentido. E aquilo foi agradando ele. Então, eu não acho que talvez o seu input que pode ter transformado o que ele acabou fazendo com isso tudo que ele aprendeu. mas é muito interessante a formação e como ele faz hoje a ligação de um mundo de negócios, de financeiro, em venture capital que ele está, para esse mundo que ele estudou totalmente o comportamento das decisões humanas. Então, me chama muita atenção. Mas eu estou curioso de você, o que você acha de mais interessante, o que te chama a atenção nesse trabalho, o que te motiva, qual é o seu drive, trabalho, quais são os principais desafios desse seu trabalho? Dos adolescentes, meu principal drive é os adolescentes. Meu principal desafio são os adolescentes. O Muito bom. Não, eu gosto muito de adolescente, eu me É, dou muito bem com eles, que então a gente legal. é Consegue nato, não sei, conversar eu com eles. converso muito bem com eles, de uma maneira muito franca, e assim, eu acho que eu entendo eles, o que eles passaram. Eu trabalhei muito com adolescente também, né, esses anos no Samples, e
E eu consigo entendê-los, assim, o que eles estão buscando, mas o que eles também não estão enxergando. Às vezes, óbvio que eu não sei de tudo, mas assim, algumas coisas a gente percebe é, fácil. E também eu acho tão legal, assim, ontem eu estava falando com esse aluno justamente do DJ que está na minha cabeça, porque eu estava falando com ele ontem, e ele queria aplicar para uma faculdade de empreendedorismo, uma super faculdade, e aí ele, mas eu vou aplicar para lá, mas assim, sabe quando você fala, tá oco? Por que que você quer ir para lá? Ele não tinha isso formado, só porque era bonito o nome da faculdade e tal. E aí eu fui trabalhando, fui perguntando, conversando com ele. Aí nessa conversa ele falou assim, o que que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer que tipo de projeto? Você precisa mostrar liderança em alguma coisa, tal? O que que você pode fazer? Conclusão, ele não tinha nada para mostrar ali. Aí depois passou um dia, conversando com ele, ele me falou que ele tinha uma empresa, que ele já tinha produzido um evento enorme, que não sei o quê. Eu falei, mas por que que você não me falou isso antes? Você Ele, já. mas eu não enxergava isso como parte. Aí a gente foi foi puxando, puxando, puxando. O menino saiu se sentindo o máximo, porque ele descobriu tanta coisa que ele tinha, De potencial, de sim. coisas que ele já fez, coisas que ele aprendeu. Ele refletiu coisas que ele nunca tinha pensado. Então ele Sim. saiu ali super contente, deixou de ser um negócio oco. Eu vou porque o nome é tal e é bonita essa faculdade no meu currículo, para ser uma coisa de, sabe, de significado. Ele passou a entender o que que ele ia fazer ali, por que que ele ia para lá, o que que ele poderia fazer. Então, assim, foi tão legal ver ele, assim, nossa, eu sou bom, eu fiz um monte de coisa, eu posso ser melhor. Então, Sim. para mim, acho que essa é a parte mais legal. E eu não fui para a faculdade sabendo as coisas. Eu fui meio A sem, no gente olho é de nu. curioso, né? Eu A fui gente é total de, de. sabe, vida louca, É, assim? Fui de vida louca. Se eu tivesse a gente tido um não olho tinha bom, essa visão do não que a gente tinha. poderia fazer E com meus aquilo. pais não foram faculdade fora, nada disso. Também Eu não não. sei nem como eles deixaram eu ir para lá. Até hoje, eu falo, vocês são dois loucos. Como é que você deixa uma criança que nem eu ir sozinha para lá? Então, se eu O mundo tivesse era mais mais. ligada, eu teria aproveitado muito mais, mas muito mais. Até oportunidade de Sim, trabalho, sim. sabe? Que eu não joguei fora. Então, eu não queria que A os gente não é adolescentes só dá tivessem. valor depois lá na frente, porque já passou, né? Passou. Eu tenho muita vontade de voltar de um tempo, essa parte aí. Só para fazer de novo. É lógico, estudar lá. Mas me conta, o que que você acha que hoje a informação está muito dispersa, né? A informação está na mão. Então tem até uma ala aí, que falam que a faculdade já não é tão importante. Você não precisa mais fazer faculdade, a informação está ali, você pega, se forma, você tem acesso a tudo. Como é Sim. que você vê o futuro hoje da educação no mundo? Qual a tendência? O que está acontecendo? Conta um pouco para É nós. engraçado, é muito misturado, assim, É, né? O que a gente imagina que vai ser. Primeiro, a gente pensa, nossa, qualquer coisa que eu quero saber, eu ponho no YouTube, eu ponho aqui num curso quer aprender a online. fazer uma bomba atômica? Tá lá. Tá lá. O que você quiser, o que você quiser de informação e o que não tiver lá disponível, você põe no chat GTP, ele também te dá algumas Nossa, é boas dicas verdade. de como fazer aquilo. Assim, é impressionante. Mas ao mesmo tempo você fala, gente, por que todo mundo está querendo ir para a faculdade num nível que não tem, que a aceitação é 3%? Tá estranho, né? Porque por que que eu vou para a faculdade então? Eu acho que a faculdade hoje virou muito mais um lugar de conexões, você se conectar com outras Interessante. pessoas, Relações. de relações, não assim pensando, eu vou ficar ali naquele meio para ter mais oportunidades. Não, mas assim, eu quero estar em volta de pessoas bacanas que nem eu, que trazem, sabe, pensamentos para frente, que vão construir coisas diferentes. Então, acho que é mais um lugar de conexões, de Sim. trazer projetos para a realidade, porque o teórico mesmo você tem em qualquer lugar, né? Não tem por que Não ir até uma precisa ir, faculdade. exato, até o outro lado do mundo. Exatamente. Tem muitas faculdades que te dão oportunidade de pesquisa, que isso é muito legal, de você criar algo novo em termos de pesquisa, descobrir. Isso, aí você tem que buscar as faculdades que têm centros grandes de pesquisa, claro. Mas eu acho que é mais pela conexão que você faz, o aprendizado
mas sem ser o conteúdo, mas o aprendizado em geral ali. Acredito que seja mais isso. Essa vivência no campus que a gente vê, né, quando eu visitei essas faculdades, eu fiquei bem impressionado, porque aqui agora tudo bem, está nascendo faculdades, né, como a Link, num ambiente muito mais disruptivo, Sim, mais integrado, mas antigamente, vamos pegar aqui uma das melhores faculdades do Brasil de administração, que era o caso que eu estava fazendo, FGV. Você vai no campus, o campus ali, no 9 de julho, um sim. difícil acesso, não tem área de esporte, não é um campus enorme. Você vai lá nas faculdades lá fora, 5 mil pessoas é pequena. Tem Sim. campus com 50 Ah, mil. sim, uma cidade, às Uma vezes o cidade, campus você é uma tem cidade. tudo. Sim. Ah, Então mas é você vive totalmente no campo, diferente, você né? vive, tem aquela biblioteca gigantesca que você É. pode fazer estudos, pesquisa, como você Sim, falou. sim. Então, É, viver no campus é muito durante esse diferente. período que aqui você praticamente bate ponto na faculdade e vai trabalhar. Sim, sim. Então, mas tem o seu lado positivo também. É, Porque você vai ficar. Você vai trabalhar no final, porque assim, eu acho que é bem é, prático. Assim, as pessoas estão ali, faz faculdade de manhã, vai para o trabalho. Ou faz à tarde, trabalha, vai para a faculdade. Então, você também está cercado de gente que está trabalhando. tá É, na mesma vibe. da mesma vibe, assim, de trabalhar. Então, se o meu filho, no caso, fizesse faculdade aqui, eu ia esperar que ele estivesse também trabalhando em algum momento, ou à tarde, de manhã, fazendo alguma coisa mais já mão na massa, sabe? Assim, eu não imagino a pessoa estudando filosofia à tarde, que nem a gente vê nas faculdades fora, que é um momento de você refletir, pensar e ler e aprofundar e se desenvolver intelectualmente. Eu acho que tem essa diferença também. E tem faculdades, mas para você pensar, por exemplo, eu vou fazer Oxford. Ali é para você se debruçar em filosofia e não sei o quê, e Os você maiores elevar o pensadores seu do mundo. pensamento para outros níveis. E tem faculdade que é para você trabalhar. Eu, por exemplo, uma IE, eu tô falando fora, mas tem dentro também, né, do Brasil. IE, ela vende basicamente a empregabilidade dela, que é altíssima. Também é O uma, índice de quando você sai de lá, você sai praticamente empregado. na IE, assim, eles Assim, o trabalham índice muito de. com dados, né, Ok. fora. A gente que não tem dados nem de alfabetização, mas fora você trabalha muito com dados. Então, você faz uma faculdade, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles vão te perguntando, o Onde você próprio está? governo, onde você está, quanto você ganha, o que você está fazendo. Interessante. E para ter dados de empregabilidade, de salário futuro, como Sim. você pode. Putz, esse curso aqui, as pessoas não estão tendo um salário muito alto, então como a gente faz ele ser mais rentável no futuro, né? Então, assim, existe esse trabalho por trás disso que traz a qualidade sempre melhorando desses cursos, né? E aí, eu não sei qual que é, porque cada curso tem a sua taxa de empregabilidade. Verdade. Mas eles têm uma taxa alta e eu acho que eles têm uma pegada mais moderna e mais mão na massa também. De trazer muita empresa para o campus, para fazer recrutamento, de fazer internships. É um negócio Ajudar mais nos para estágios, ser, né? para ser mais para trabalhar, exato. Vocês ajudam em pós também? Não, A só Carfax faz também faz pós. mestrado para Mestrado, fora, pós-graduação pós e e mestrado mestrado. fora. Eles fazem no é que é bem diferente o processo aí, né, É. não tem a nota da escola. Já não é tanto, né? Já vai Não, diminuindo não, mas a entrada de pessoas, né? Não, isso assim, é muito mais fácil um adulto escrever um personal statement, basicamente, do que uma criança que nunca refletiu sobre certas perguntas, né. É bem diferente, mas são tantos cursos hoje em dia, eu acho que o consultor trabalha mais até para identificar qual curso dá mais match para o que você está buscando. É tanta possibilidade. então, com tantas Nossa, é tanta possibilidades, o possibilidade. que você se chamaria de conceito de formação de sucesso para esse jovem, essa jovem? Formação de sucesso, O que você diria que é um sucesso para essa? aquele que conseguiu se realizar com aquilo que ele aprendeu e trazer o que ele aprendeu para aplicar em alguma coisa real. Né, se ele foi fazer empreendedorismo, trazer aquilo mesmo, aquele conceito, tudo aquilo que ele aprendeu, empreender. Ah, se ele foi fazer, deixa eu ver, uma engenharia, que ele venha É e uso trabalhe mesmo. que ele use aquilo que ele Sim, fez. sim. E, com certeza, que aquilo faça sentido e ele descubra que aquilo é bom, mas nem sempre, né? Muitas vezes você muda de carreira, você não faz aquilo Dizem que a que gente você vai ter de escolheu. 6 a 7 carreiras na vida, né? Se reinventar, que hoje em dia é É,
Difícil você se permanecer como era na minha geração, de você ficar Ah, na fiel ao mesmo mesma. trabalho. Ah, sim, não Hoje em dia, acontece. você tem que estar sempre se reinventando. É, e fazendo pontes. E eu acho que também uma formação de sucesso é aquela que você conclui com êxito, né, fez direitinho, teve suas notas bacanas, teve uma experiência boa, produtiva, mas que você também conseguiu juntar, conectar algumas, porque como você falou, né, sociologia e música, você fez um link. Então qualquer coisa que você for linkar, eu acho muito interessante também, você conseguir trazer o seu mundo para lá, o mundo de lá para cá, acho importante. Muito bom. A gente está quase fechando aí 1 hora. Queria te pedir um conselho, né? Que conselho você daria para esses jovens que querem viver uma trajetória autêntica antes de assumir responsabilidade nas empresas familiares? Ou familiares até. Difícil, né? Uma autêntica. Eu acho que esse autoconhecimento vai ser Autoconhecimento. a parte principal. E você conseguir ter um olhar que valoriza as coisas. Então, coitado, eu tô até com dó de quem tem empresa de pneu, porque eu peguei ele para Cristo hoje. Ah, é um Mas, exemplo bom. mas assim, olhar para a empresa de pneu que seja, né, qualquer que seja, se for, pode ser uma super empresa, uma empresa média, uma empresa familiar, e É. conseguir enxergar as partes boas, a potencialidade, como você pode contribuir com aquilo. Eu acho que esse seria a parte mais. Mas aí, para juntar o autêntico, você tem que entender realmente quem Que você você, é e como você hoje em dia, contribui. cada vez mais, né? Porque se você também não é bom naquilo, você sabe que você não é bom naquilo, e você é forçado a fazer Você vai ser aquilo, infeliz, né? você vai, além de ser infeliz, você vai estragar Vai aquilo, estragar. possivelmente, né? Então, acho que ter o autoconhecimento vai te dar esse poder de entender se aqui eu tenho a contribuir e como, e se eu não posso contribuir aqui, como eu faço para aquilo, né, permanecer e tal, de outra forma. Às vezes você fica à distância, fica no conselho. Eu escrevi um livro muito falando disso, né? Que eu entrevistei no caso, o herdeiro. E o meu livro falou muito do impacto do fundador ou fundadora narcisista na formação e capacitação desse jovem e o que o impactou no processo sucessório. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da educação e da formação, e se ele está trabalhando lá, muitas vezes as pessoas que eu entrevistei estavam trabalhando lá por obrigação, né? Então, ele não queria estar lá, ele não tinha esse autoconhecimento de estava lá, não, a empresa foi criada pelo meu pai ou pela minha mãe, e aí eles forçam falando que não, que você tem que estar lá, e no fundo ele não estava lá por uma questão de propósito ou de Hum, querer, né? Eu falo que tem 3 tipos de herdeiro, né? Aquele que você realmente tem a capacitação, ele está bem formado, e tem o querer, ele quer trabalhar na empresa da família. Tem aquele que está lá por obrigação, que é esse que está lá em conflito. Muitas vezes ele tem capacitação, mas ele não está na formação, no cargo que ele queria. Ele gostaria de estar fazendo medicina, ele não está querendo trabalhar na empresa de pneu. E tem aquele que está lá por acomodação, que muitas vezes ele não fez uma capacitação muito boa, e aí ele olha para o mercado e fala, poxa, como é que eu vou conseguir é. hoje esses benefícios, esse Sim, salário? sim, sim. Então é aquele que meio que se esconde ali, tenta, e ele é um dos que mais atrapalha, porque é aquele que não quer fazer nada, né? É o não, não, né? Sim. Então eu vejo muito, eu falo que o importante é você estar muito atento a realmente a sua verdadeira vocação, e eu termino falando muito do protagonismo, né? Ser o protagonista da própria história. E para isso você precisa estudar, você precisa se capacitar, mas não só na formação que a gente está falando, mas ter repertório para o mundo. Eu acho que se você, só o fato de você sair da aba dos pais, né? Viajar, como você falou, eu fui lá para fora, fui estudar, isso você dá um frio na barriga, né? Você se vira jovem, você sai daqui do controle deles, é Sim. muito É interessante, muito. dá muita musculatura, né? Casca, né? Total, Para total. esses jovens. Mas eu vou adicionar um negócio, um ponto. Você sabe que eu sou educadora e, né, pro lado da psicologia, a forma como você fala da sua empresa dentro de casa vai afetar muito como a Também. criança vai crescer ouvindo aquilo. Se você leva só os problemas
Aquilo é E, uma forma né, de problema. É só aquilo lá é uma fonte psicona... de É, problema. Se você consegue fazer a criança entender que você vai para o seu trabalho, seja no pneu, seja não sei onde, com vontade, que aquilo é quase um irmão ali, né? O irmão do filho. Se você mostra amor pelo aquilo, isso aí vai passar uma mensagem positiva positivo. para o seu filho. Se no jantar a conversa é só os problemas, é, Pais separados, brigas, discute. não, mas os problemas Da empresa da também. empresa Sim, mesmo, sim. porque às vezes o pai trabalha com a mãe ou na mesma empresa, ou trocam muita informação, aonde? Na hora do jantar, né? Ali, a criança tá ali, a criança está ouvindo. É, meus pais têm empresa de plástico e tal, e eu nunca quis trabalhar na empresa de plástico. Deus me livre, por quê? Eu ouvia sempre, minha mãe trabalhava junto com meu pai. As Eles não discussões. vão chegar lá à noite e falar, nossa, como faturou hoje, né? Nossa, que delícia. Aquele Não é, cliente. nossa, quanto cliente legal que a gente tem. Não era essa conversa. Era sempre tentando resolver problemas. Então eu fui crescendo com aquilo lá é um problema, aquilo lá é um problema, aquilo lá é um problema. Indústria no Brasil já é complicadíssimo, Difícil, né? difícil. E aí a mensagem para mim sempre foi não muito positiva, digamos. Então eu nunca quis trabalhar na fábrica. Então talvez seja uma forma você fazer o seu filho querer trabalhar naquilo e trazer as suas habilidades para aquilo. Desde pequenininho a forma como você fala daquele Família, negócio na frente e com o seu filho. Hoje tem muita questão que a gente fala da governança familiar, os fóruns de debate, você não trazer, né? É difícil você não misturar, levar os problemas do negócio para dentro de casa, é muito comum. E interessante você estar falando, eu lembrei que no final das minhas entrevistas, eu entrevistei mais de 100, né, 100 herdeiros, e claro que eu peguei a grandes maioria dos casos, era de insucesso na questão da sucessão, né? Não ocorreu a sucessão. Eu queria entender se a minha Ok. tese, a minha hipótese estava sendo adequada pelas entrevistas que eu estava fazendo. E a última pergunta que eu fiz para eles é se a gente pudesse voltar no tempo, né? Ou se você hoje... Não, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito? E 100% respondeu, não ter trabalhado na empresa da família. E aí, outra pergunta que eu fiz, se pesado. você recebesse a empresa hoje, agora, o que você faria com a empresa? Porque às vezes ele é frustrado, Venderia, a maioria. 100%, 100%. venderia a empresa. Mas é Então porque o aí é a Brasil é uma descontinuidade. loucura. Então Aqui é o muito impacto difícil. que você está falando de como aquela educação impactou ele na decisão de futuro. Sim, sim. E é absolutamente inconsciente, às vezes. Inconsciente. Você tá lá pequenininho, comendo seu macarrão, enquanto seus pais estão Escutando, falando, você nem tá prestando atenção, mas aquilo tá entrando. Seu pai chega cansado, seu pai tá estressado no fim de semana, tem que sair correndo para resolver algum problema lá. Então, assim, todas essas coisas. Eu lembro, assim, a gente tava viajando, meu pai tem que ir embora. Pega o avião, volta. Eu falei, isso não deve ser bom. O cara tem que parar a viagem da família, então isso não deve ser bom, isso deve ser horrível. Parecia um não tinha sacrifício. férias. Então depende como isso é feito em casa, você vai conseguir passar ou não. E você consegue? Você Para meus trabalha. filhos, Seu marido trabalha. eu tenho muita sorte, porque os meus filhos passam a tarde comigo, fazendo Ai, que aulas. legal. Então, eles acham o máximo. E nas férias, a gente faz. Meu marido trabalha com fazendas. Sim. Então, nas férias, a gente faz questão, pelo menos 3 ou 4 vezes por ano, mais ou menos, eles passam uma semana na fazenda com ele. Não é nem para trabalhar, é para ter amor, sabe? Para gostar daquilo, para achar aquilo legal. Porque como é muito distante, né? Sim. Fazenda de quem está aqui em São Paulo, nos Jardins e tal, realidade, fica, às vezes, mais para frente, vai que eles falam, ai, não, fazenda, aquela coisa antiquada, não, antiga. Mas não, é para pegar amor mesmo, achar aquilo legal, se sujar e tal. Então, a gente tenta, né? Fazer disso algo que eles vejam, Não nossa, tem que receita legal. de bolo, mas... Tipo, meus filhos ainda estão na fase de achar que a mamãe é professora e é o máximo. Então, tá bom. É o máximo. Não, mas o máximo foi essa conversa, que passou mais de 1 hora, a gente está aqui, Ai, meu super Deus. conversa fluida. Para a gente vai fechar aqui uma mensagem. O que você diria para esses jovens ou para esses pais na questão da formação, da educação? Um conselho que você pudesse dar para a gente fechar. Meu conselho é fazer escolhas conscientes. Então, buscar esse autoconhecimento e fazer as escolhas conscientes e estratégicas. Se você quiser chegar
em algum lugar que você escolhe, né? Porque a vida louca também funciona e é legal também. Mas se você tem objetivos mais claros, é bom você ter estratégia. Maravilhoso. Ó, muita honra de ter recebido você aqui. A honra foi Super minha. conversa. Espero que vocês tenham gostado dessa super entrevista aqui com Gláucia Rosas, fundadora da Co-Learning e da representante da Carfax Education. E nos aguarde para o nosso próximo episódio do Family Business Voice. Gláucia, super prazer te receber. Obrigada, Nel. Eu que agradeço. Um beijo, um abraço a todos.